os irmãos presbíteros pelo convite, pela oportunidade de estarmos aqui para servir a Deus e ao mesmo tempo estar junto com esta igreja cultuando a Deus, né? E eu, como eu disse, né? Meu nome é Antônio José Oliveira, né? A minha esposa chama-se Fátima, nós somos pais do Abner e da Juliana. O Abner tem 25 anos, solteiro, e a Juliana tem 21 anos, solteira, tá bom? Então, temos 2 filhos já adultos, solteiros, que vivem conosco. Nossos filhos trabalham, estudam. Minha filha está cursando medicina veterinária e o meu filho está terminando arquitetura. Eu, além de servir ao Senhor na igreja, Deus tem me dado a oportunidade de ser professor universitário. Eu sou professor da Universidade Paulista, na verdade a Unip, né? Estou lá há 10 anos. E de vida acadêmica como professor há 19 anos. Né? O pessoal está fazendo as contas do dedinho, tá? Eu tenho 58 anos de idade. Tá? Nasci em 1960, novembro, dia 9. Né? Então, já há bastante tempo, né? Muito tempo, né? E, além disso, eu sou formado antes do seminário José Manuel da Conceição, onde eu fiz teologia e, ao mesmo tempo, fiz a validação do curso no Mackenzie. Eu sou formado em administração de empresas, pós-graduado na área de marketing e o meu mestrado eu fiz no Mackenzie na área de ciências da religião. Além disso, hoje eu estou cursando o Magister Divinities no Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper em Estudos Pastorais. Pretendo fazer a especialização, meu mestrado na área de missões urbanas. Estava falando com o conselho, o meu sonho é, um dia, Deus me dá a oportunidade também de começar um trabalho de plantação de igreja, foi o que nós falamos lá, né? E se Deus assim o permitir, que Deus nos ajude a fazer esse trabalho, né? Mas estamos aqui, esta noite, para que os irmãos me conheçam e para que eu conheça vocês também, ok? Estaremos então hoje prontos para trabalhar com um tema muito propício nos dias de hoje, que é Filipenses capítulo 4, dos versículos 4 a 8, onde nós temos lá os princípios bíblicos que nos ajudam a superar as preocupações da vida. Quem não tem preocupação na vida, né? Todos nós temos preocupações. E quantas preocupações, na verdade? E veja que interessante que Paulo ensina aos irmãos filipenses sobre como nós cristãos devemos entender essas preocupações e, ao mesmo tempo, como nós cristãos devemos encarar as preocupações. Isso é muito importante. Só um parênteses, eu trabalho muito com aconselhamento, principalmente usando a palavra de Deus, um aconselhamento bíblico. E é interessante que Deus mandou para nós 3 pessoas que eu estou aconselhando, sendo as 3 pessoas com grande problema de depressão, sendo que uma dessas 3 pessoas, ela até mesmo, ela cogitou suicidar-se. E essa pessoa pensou em suicídio e ela não tinha 18 anos de idade. E por quê? Preocupações. Pressões da vida. Pastor, com 18 anos de idade, essa pessoa, tanta preocupação? Sim. E as pressões da vida. E nós precisamos entender essas coisas e precisamos aprender o que a palavra de Deus nos diz a como buscar, superar essas preocupações da vida. Paulo diz assim, neste capítulo 4, nesses versículos de 4 a 8, o seguinte: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém,
sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te rendemos graças, Pai, nesta noite e te agradecemos por cada vida que o Senhor trouxe aqui. Obrigado, Pai, pela porção da Tua Palavra lida, pois é sobre esta porção que estaremos fazendo o exercício de buscar entender aquilo que o Senhor quer nos ensinar nesta parte da Tua lei. Por isso, Pai, nós te suplicamos em nome de Cristo Jesus, nos ajude, Senhor, a entender e nos ajude principalmente não só a compreender aquilo que o Senhor está nos ensinando, mas também nos ajude, Senhor, em aplicar em nosso coração aquilo que a Tua Palavra irá nos ensinar esta noite. Ó Pai do céu, tem misericórdia de nós, tem misericórdia da minha vida, Senhor, que eu seja apenas um instrumento nas Tuas mãos, Pai, para abençoar o Teu povo aqui reunido. Ó Senhor, eu te peço e te agradeço por todas estas coisas, em nome de Cristo. Amém, Senhor. Vamos lá? Filipenses, esta carta, Paulo, ele escreve para uma igreja que Paulo conheceu na sua segunda viagem missionária, ou melhor, que Paulo fundou em sua segunda viagem missionária. No livro de Atos, mostra claramente isso, né? Quando você olha ali no capítulo 16 de Atos, Paulo ele tem aquela visão do introde, né? Daquele varão macedônio, que diz, passa a Macedônia. E Paulo, então, impedido pelo Espírito, ele vai, então, para Filipos. E exatamente a região da Macedônia. Ele passa por ali na sua segunda viagem missionária, onde Filipos tem o nome dessa cidade em virtude de Filipe da Macedônia, pai de Alexandre o Grande. E essa cidade, então, Paulo chegando lá, ele começa a pregar o Evangelho. E uma das primeiras convertidas a Cristo é Lídia, a vendedora de púrpura, e ela leva-o para a sua casa, e a sua casa também é alcançada pelo Evangelho, e ali então Paulo ele começa então a desenvolver o ministério ali em Filipos, no sentido de plantar uma igreja. E essa igreja está plantada, é a igreja na qual Paulo está escrevendo. E Paulo então escreve essa igreja, onde nesta carta que Paulo escreve, existem algumas características extremamente importantes para que nós venhamos a entender. Aqui. Então vamos lá. Quais são as características relevantes da carta de Paulo aos Filipenses? Bem, primeira coisa, Paulo, quando escreve esta carta, ele está preso em Roma. Quando você lê Atos 28, lá você vê Paulo preso em Roma. Então, Paulo está preso, como ele mesmo diz aí nessa carta, aí, no capítulo de número 1, dos versos 12 a 30, eu convido depois você ler lá em casa. E Paulo, então, ele conta que ele está preso e que, ao mesmo tempo, né, ele, nessa prisão em Roma, ele está preocupado com a igreja de Filipos. Por quê? Porque nessa igreja está acontecendo algumas coisas que Paulo fica sabendo. Por exemplo, Paulo escreve a esta igreja porque esta igreja está sofrendo, de certa forma, perseguições. Veja aí o que ele diz de forma muito clara nos versículos 27 a 30, onde ele diz o seguinte: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes
em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. E ele continua: em que nada estejais intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros salvação, e isto da parte de Deus. Então veja que ele está mostrando aos filipenses que eles deveriam perseverar mesmo diante das perseguições. Mais ainda, além da perseguição, a igreja de Filipos também estava sofrendo os falsos ensinos de falsos mestres que estavam entrando na igreja e trazendo coisas estranhas ao evangelho. E Paulo, muito preocupado com isso, ele então escreve esta carta, e é a partir do capítulo 3, dos versos 2 a 21, Paulo ele descreve claramente aquilo que ele está alertando aos filipenses, que tomem cuidado sobre esses falsos mestres. Agora veja quantas preocupações os filipenses estavam passando. Mas uma a ser colocada aqui, que não está no slide, que os filipenses, além de estarem sendo perseguidos, além de estar dentro da igreja está aquele burburinho de falsos ensinos pelos falsos mestres, a igreja de Filipos também era uma igreja que estava passando por condições financeiras muito difíceis. Muito difíceis. Era uma igreja formada por crentes de uma situação financeira muito precária. E nessa época, ser cristão, professo, no mundo antigo, o destino era viver uma situação financeira muito difícil, porque dificilmente alguém daria emprego a um cristão, porque os cristãos não eram bem vistos, principalmente pelo Império de Roma, pelos judaizantes e por outras nações que pregavam contra Cristo. Não era fácil. E veja então quantas preocupações os filipenses estavam passando. E como suportá-las? Como suportá-las? E Paulo então, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele começa a mostrar aos filipenses o que eles deveriam fazer. E a primeira coisa, compreender que as preocupações da vida não devem nos afastar dos motivos de alegria que temos no Senhor. Veja o versículo 4 do capítulo 4. E Paulo diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Eu fico imaginando alguém preso dizendo para alguém que está do outro lado da prisão, ou seja, que não está preso, mas que está passando por algumas situações difíceis. Mas um preso dizer assim: alegrai-vos. Paulo só poderia dizer isso porque realmente Paulo estava mostrando aos filipenses que a alegria estava no Senhor e não nas circunstâncias. Sim. Veja, Paulo, ele mostra os motivos pelos quais os filipenses deveriam ter a alegria no Senhor. E quais são os motivos que os filipenses deveriam então ter alegria no Senhor? Primeiro, porque eles eram salvos. Veja aí no capítulo 1, nos versos 19 e 21. Diz assim: porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim,
O viver é Cristo. E o morrer é lucro. O que Paulo está dizendo aos filipenses é: eu estou preso. Mas haverá um dia em que eu não estarei mais preso, quando eu vou deixar este mundo. Aí nada irá me prender. Mas eu sei para onde eu vou. Porque a morte para mim é lucro. E sabe por quê? Porque Cristo é minha salvação. E eu sou dele. Lembre-se disso, filipenses. A alegria no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Sabe por quê? Porque mesmo diante de todas as dificuldades que nós vivemos, uma coisa é certa: essas dificuldades, elas passarão, porque eu sou salvo. Elas passarão não neste mundo, mas no dia que eu estiver com o Senhor. Por isso a alegria. Por isso a alegria. E a segunda coisa, que o Senhor, ou melhor, que o Salvador é poderoso para suprir todas as nossas necessidades. E ele mesmo diz aqui no capítulo 4, dos versos de 10 a 20. Olha que interessante. Ele fala daquilo que os filipenses fizeram com ele, que mandaram para ele uma oferta, e que ele tem agora em abundância, mas que ele aprendeu a viver em toda e qualquer circunstância, seja na fartura, seja na escassez. Mas sabe por quê? Porque ele diz que Deus tem dado a ele tudo aquilo que ele necessita. Por isso que nós devemos nos alegrar. As preocupações são evidentes, mas Deus nunca deixará sem as nossas necessidades supridas. O próprio Cristo disse: por que estáis ansiosos por aquele, a vez de comer e vestir? Se Deus veste a flor e dá de comer aos passarinhos, vocês valem muito mais que os passarinhos e que as flores. E Paulo diz aos filipenses: vocês estão passando por dificuldades, sim, mas o Senhor ele é poderoso para suprir todas as suas necessidades, inclusive as necessidades emocionais. Quando você pede a Deus dizendo: Senhor, me dá, Senhor, a certeza de que estas coisas o Senhor está no controle. Não permita que meu coração ele diga o contrário. Todas as necessidades, não só as necessidades físicas, mas também as necessidades emocionais. E nós precisamos aprender nesse exercício a alegrar-nos no Senhor. Por quê? Porque Ele é poderoso para suprir todas as nossas necessidades. E a terceira coisa, nós temos uma vida eterna. A nossa vida não termina neste mundo, ou a nossa razão de viver não está neste mundo. Ele diz aí, no capítulo 3, dos versos 20 e 21, ele diz o seguinte: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Alegrai-vos no Senhor, porque somos salvos. Alegrai-vos no Senhor, porque Deus Ele tem suprido todas as nossas necessidades. Alegrai-vos no Senhor, porque Ele já preparou um lugar onde viveremos com Ele eternamente. As coisas não acabam aqui. A razão da nossa vida e da nossa existência para aqueles que são de Cristo não está neste mundo, mas naquilo que Deus já preparou antes da fundação do mundo. Paulo faz os filipenses lembrarem disso,
Porque muitas vezes nas angústias, eles estavam esquecendo dessas coisas. E muitas vezes as pessoas que sofrem, crentes, elas também podem se esquecer dessas coisas. E às vezes nós ficamos pensando, será que o governo do Bolsonaro vai dar certo? Será que o dólar vai continuar em 4,10 ou vai aumentar mais? Será que amanhã o preço da gasolina vai subir de novo? Será que, como ficará o desemprego nesse país? Ou como ficará a inflação até o final do ano? Quanto que vai ser o percentual do PIB? E às vezes nos preocupamos com outras coisas também e nos esquecemos de motivos de alegria que Deus tem nos dado em Cristo Jesus. E Paulo então transmite aos filipenses, está difícil, mas lembre-se daquilo que Deus já tem feito na vida de vocês. Transforme essa murmuração em alegria. Mas uma outra coisa, ele diz que nós temos na nossa aflição um instrumento precioso chamado oração. Veja o que ele diz aí no versículo 6 do capítulo 4. Ele diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graça. Não nos esquecendo de que Deus tem nos dado e nos esquecendo de que Deus é poderoso para nos dar. Interessante. Oração. Oração. A oração é um ministério que muitas vezes a igreja tem abdicado. Abdicado na vida como igreja e abdicado na vida devocional particular. Às vezes, quando nós convidamos a igreja para fazer uma vigília de oração, a gente vê que às vezes o público é bem pequeno, né? Diferentemente quando a gente chama a igreja para algum outro tipo de evento. Por exemplo, uma data comemorativa. Nós precisamos olhar para esse instrumento precioso que o Senhor Jesus nos ensinou, a oração, falar com o Pai. E temos sim, e temos acesso ao trono de graça. Por quê? Porque Cristo, nosso sumo sacerdote, por meio dele nós temos acesso a esse trono. E Paulo está dizendo aos filipenses, está difícil? Ore. 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 Mas não nos esquecendo que temos motivos de alegria em Deus. Não só pela bênção da oração, mas pela esperança de viver eternamente com Deus, de que Deus ele é poderoso para nos suprir todas as nossas necessidades e que, por meio de Cristo, já somos salvos. Portanto, Paulo dá aos filipenses os motivos de alegria. Então, como superar as preocupações da vida? Em primeiro lugar, lembrando de tantos motivos que a palavra de Deus nos dá de nos alegrarmos no Senhor. Segunda coisa, não permitir que haja preocupação maior que a confiança e esperança no Deus Altíssimo. Veja o versículo 5 que Paulo diz: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Muitas vezes nós ficamos perguntando, onde será que Deus está no nosso sofrimento? Paulo está dizendo aqui, ele está perto, junto de nós. Ele sabe o que estamos passando, ele sabe quanto está doendo, ele sabe daquilo que nós vivemos no presente momento.
Portanto, diante disso, nós não devemos ter sempre em mente que o Senhor está prestes de vir. Ou seja, o Senhor está perto. Ele está às portas. Paulo mesmo diz aqui, ele fala assim, no capítulo 3, versículo 20, nós aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele diz, perto está o Senhor. O Senhor não está longe, nem da sua presença, e nem de vir. Ele já está para vir. Aguarde, espere. E é essa a nossa esperança, a volta do nosso Salvador, onde quando Ele voltar, toda a obra salvífica será consumada. Mais ainda, nós devemos, portanto, dessa forma refletir que, primeiro, a brevidade da vida humana diante da eternidade de Deus. O salmista, no Salmo 90, no versículo 10, ele diz o seguinte, preste atenção: os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou havendo vigor a 80. Nesse caso, o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Por que devemos então ter a preocupação maior do que a confiança e esperança em Deus? Veja, Deus está perto, não só perto de sua presença em nós, mas também perto da sua volta. Cristo voltando. Ora, essa deve ser a nossa esperança. Como eu disse, nós não devemos ficar apenas olhando para este mundo, porque a nossa vida é como um sopro. Às vezes nos preocupamos tanto com as coisas aqui e nos esquecemos que a nossa vida é tão breve e nós iremos, e estas coisas com que nós nos preocupamos continuarão neste mundo caído. É interessante. Outra coisa, Paulo diz que o intervalo da vida humana e a volta de Cristo é extremamente curto. Sim. Em Apocalipse 6:11, o apóstolo João, ele diz o seguinte sobre isso. Veja bem, 6:11, ele fala: então a cada um deles foi dada uma vestidura branca. Eles disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Ou seja, eu estou tão preocupado com o tempo presente, onde eu deveria estar mais preocupado com a eternidade. Aí você pode dizer: peraí, pastor, mas o senhor está dizendo que Paulo está nos ensinando a não estarmos preocupados. Veja, existe a preocupação correta e a preocupação incorreta. Nós vamos ver isso. Mas uma coisa nós devemos olhar: para a brevidade da nossa vida e para a vida eterna. De qual vida nós estamos preocupados? Ou com qual vida nós estamos preocupados? E é isso que Paulo está falando para os filipenses. Vocês têm motivos de alegria, mas vocês também têm que ter motivos de confiança e esperança. E mais ainda, por que você vive preocupado? Deus está no controle de tudo. Você não tem domínio sobre o futuro. Você pode planejar o futuro, mas você não tem o domínio daquilo que vai acontecer. Jesus fala sobre isso lá em Mateus 6, onde ele diz de maneira muito clara o seguinte: olha o que Jesus fala. Ele diz: portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com quem nos vestiremos.
Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Ou seja, viva um dia de cada vez, na alegria e na confiança no Senhor. É isso. Lá na faculdade, eu sou professor de administração. Uma das disciplinas que eu dou aula. E existe uma hora que você tem que mostrar uma pirâmide, chamada Pirâmide das Necessidades de Maslow. Então começa assim, necessidades fisiológicas, necessidades de segurança, necessidades de relacionamento, etc, etc, etc. Eu coloco aquela pirâmide no quadro, coloco as necessidades, conforme cada grupo de necessidade atendida, mais necessidades aparecem, até chegar ali na autossuficiência, na possível autossuficiência segundo Maslow. Ok. Eu digo para eles, a pirâmide de Maslow é essa. Mas eu tenho uma outra forma de mostrar uma pirâmide, que essa é a pirâmide correta, da qual o ser humano deve olhar dentro das necessidades. E qual é? Aí eu pego a pirâmide e viro de ponta cabeça. Onde o ponto inicial da pirâmide, ou seja, o biquinho da pirâmide, fica para baixo. E qual é? Mateus 6, 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. É o que Paulo está falando aqui. O que eu tenho que buscar na minha vida como crente? Eu não tenho controle sobre o futuro. Posso planejar? Claro, fazer planos faz parte. A Bíblia fala que o homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Percebe? Fazer planos é joia. E devemos fazer. Devemos nos planejar. Mas também temos que entender que nós não temos domínio sobre o futuro. Por que ficar preocupado lá na frente? Por que ficar esquentando a cabeça de uma maneira em que nós ficamos tão atordoados com essas pressões, com essas preocupações, sendo que nós não cremos na soberania de Deus? Paulo preso diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai. Paulo, você está preso? Sim, estou preso. Eu posso estar preso 1 ano, 2 anos, 10 anos, mas eu não vou viver eternamente preso. Porque para mim, se eu viver é Cristo, morrer é lucro. Nós como crentes devemos aprender, mesmo diante das pressões, a enxergar a alegria que o Senhor tem nos favorecido por tantas coisas que nós aprendemos hoje. E terceiro, entender que a preocupação é pecado, viu? Veja o que Paulo diz aí em Filipenses, capítulo 4, verso 6, primeira parte dele. O que ele diz aí? Ele diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Veja que está no imperativo. E Paulo está falando com autoridade apostólica dada a ele por Deus. Paulo está falando com a autoridade que Deus lhe conferiu como apóstolo. Portanto, quando Paulo fala, ele está falando em nome de Deus.
Não andeis ansiosos de coisa alguma. E Jesus mesmo em Mateus 6 fala, porque os gentios é que andam assim, preocupados. Ansiedade, preocupação, é pecado. Por quê? Porque a palavra preocupação significa no original grego mente dividida. Ou seja, minha cabeça fica assim, confio em Deus, e a outra fica assim, não confio em Deus. É assim que a mente do preocupado fica. Como pode ser uma coisa dessa? Ou eu confio, ou eu não confio. Ou eu creio, ou eu não creio. Ou eu espero, ou eu não espero. E Paulo está dizendo, não andeis ansiosos de coisa alguma. Ou seja, não tenham a sua mente dividida. Porque é pecado. É contra a vontade de Deus. E como eu disse, existem dois tipos de preocupação. A preocupação correta e a pecaminosa. Peraí, pastor, um momentinho. O senhor falou para mim que agora, acabou de falar que preocupação é pecado. Veja, nós temos as responsabilidades, das quais nós não podemos e não devemos fugir. Mas tem coisas que não estão sob o nosso controle. E é sobre isso que Paulo está dizendo. Deixe-me colocar aqui um exemplo para você. Veja aí em Filipenses 2:20. Olha que interessante que Paulo fala aí. Ele fala assim, porque ninguém tem de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses. O que Paulo está dizendo aqui? Olha, eu estou preocupado com vocês naquilo que vocês estão passando. E por que Paulo está preocupado? Porque Paulo, na sua ação pastoral, e veja, o pastor, ele fica preocupado com o rebanho, porque esse rebanho Deus colocou sob suas mãos para ele cuidar desse rebanho. Então ele tem que estar preocupado mesmo, dizendo, bem, eu vou fazer assim segundo a palavra de Deus. Isso é uma preocupação legítima. O cuidado, a responsabilidade, o zelo. Como você tem que cuidar do seu filho? Você fica preocupado com o seu filho. Puxa, será que meu filho está comendo? Será que meu filho está dormindo bem? Rapaz, o meu filho ele saiu hoje. Ele falou que voltaria às 10 horas da noite. Rapaz, já são 10:01. Ele não chegou ainda em casa. A gente fica preocupado. Isso é zelo, isso é cuidado. Por quê? Porque são pessoas que Deus colocou sobre a nossa responsabilidade. O ministério pastoral, vocação que Deus colocou sobre responsabilidade dos pastores. A igreja, o conselho, preocupado com a igreja. Por quê? Porque Deus colocou a igreja na mão dos presbíteros para administrar a igreja, por isso que eles estão preocupados. Ou seja, zelo, cuidado, responsabilidade. Isso é uma preocupação legítima, porque está ao nosso cuidado. Mas a preocupação pecaminosa é diferente. É uma aflição excessiva com o futuro, com as coisas que nós não temos como controlar. Foi aquilo que Jesus disse: não andeis ansiosos por aquilo que é a vez de comer e vestir. Por que vocês andam tão preocupados com isso? Vocês não confiam na provisão de Deus? Jesus dizendo. Mas não confio que Deus, Ele é poderoso, e Ele, na sua graça,
Ele não deixará as suas criaturas passarem por algum tipo de necessidade? Deus cuida, Deus ampara. Então veja, confie em Deus. E é por isso que ele diz, quando ele fala que não andeis ansiosos de coisa alguma, aí vem em tudo, porém, esse porém aqui é dizer, não viva assim, mas viva assim agora. Como? Sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Ore. Ore. Confie em Deus. Fale com Deus. Se derrame diante de Deus. Ore. Porque é assim que o Senhor Jesus fazia. E ele fez até o seu último instante de vida, falando com o Pai, colocando tudo nas mãos do Pai. Portanto, a preocupação, ela não é produtiva. A preocupação, ela obscurece a visão. A preocupação, ela controla o pensamento. A preocupação, ela rouba o tempo. E a preocupação, ela destrói a esperança. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Porque todas as vezes que eu vivo dessa maneira, eu perco o foco. Foco aonde, pastor? O foco na alegria e na esperança no Senhor. No Senhor. E como livrar-se então da preocupação? Como dissemos, primeira coisa, oração. Ore. Fale com Deus. Segunda coisa, reconheça e confesse a preocupação, entendendo como pecado. Não posso viver mais assim, Senhor. Porque a tua palavra diz que são gentios que vivem dessa maneira. E quando Jesus fala são gentios que vivem assim, são aqueles que não pertencem ao povo da aliança, ao povo de Deus. Que na verdade não tinha parte com Deus. Não, Senhor, eu não posso viver assim. Eu sou teu. O Senhor me resgatou pelo sangue do teu filho na cruz do Calvário. Eu não quero viver assim, não, Senhor. Eu não quero viver nesse pecado mais. Agradeça a Deus pelos seus propósitos, nas provações e problemas. Espera aí, pastor. Como assim? Veja que Paulo fala no versículo 6 que nós devemos orar, e no final ele fala com ações de graça. Sabe qual é o nosso problema? Nosso problema é que a gente não quer sofrer. Claro. Mas eu aprendi uma coisa jóia com o pastor uma vez. Sabe por que Deus muitas vezes nos permite sofrer? Porque Ele é um Deus sádico? Não. Porque Ele é um Deus malvado? Não. Porque Deus é amor. Ora, se Ele é amor, por que então Ele me permite sofrer? Porque Ele me ama de tal maneira que Ele quer fazer com que eu enxergue que o fim de todas as coisas e da minha vida não está neste mundo. Então, quando eu sofro, eu acordo para a realidade. É como se alguém me despertasse, me chacoalhasse assim, e eu acordasse para a realidade, ou seja, que eu não vivo para as coisas deste mundo. Que Deus me faz acordar pelo sofrimento de que existe a vida eterna da qual Ele nos dá por meio de Cristo Jesus. E que o nosso fim não está aqui.
mas naquilo que Ele já nos deu em Cristo Jesus. Ou seja, nos desligar das coisas deste mundo excessivamente, para nos fazer olhar para aquilo que Ele já conquistou ao seu povo pela cruz de Cristo. É isso. Por isso que às vezes a gente sofre, para nos lembrarmos disso. Tiago fala disso. Tende por motivo de toda a alegria passar por várias provações. Por quê? Porque a provação, uma vez confirmada, vai fazer com que você acorde para a realidade de que a nossa esperança não está nas coisas deste mundo. E outro, buscar levar os pensamentos somente naquilo que agrada a Deus. É o que ele fala aqui no versículo 8. Em vez de a gente ficar pensando somente se o governo do Bolsonaro vai dar certo, se o preço da gasolina vai subir ou não, a gente tem que pensar em coisas muito maiores do que essa. Porque isso não está nas nossas mãos. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Ou seja, pense mais naquilo que Deus tem lhe dado e daquilo que Deus tem preparado para você na eternidade. É isso que a mente do crente deve se ocupar. E se ocupando dessas coisas, ele vai estar menos preocupado. E mais ainda, ele vai então estar muito mais alegre do que preocupado. Ele vai estar muito mais esperançoso do que preocupado. É assim. Na sua misericórdia, Deus tem nos dado tantas coisas para a gente olhar e dizer: Senhor, como tua graça é maravilhosa. Por isso, não andeis ansiosos. Que nós coloquemos tudo diante de Deus em oração e súplica e ocupando o nosso pensamento com aquilo que é eterno e não com aquilo que é deste mundo. Como livrar-se das preocupações? Alegrai-vos no Senhor. Que Deus nos ajude. Que Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez? Pai do céu, nós te rendemos graças, Senhor, nesta noite, porque a tua palavra nos ensinou que nós não devemos andar preocupados com coisas que nós não temos controle sobre elas, mas que nós devemos entregar aquilo que nos causa preocupação e que nós não conseguimos dominar nas tuas mãos, Senhor, confiando na tua providência, sabendo que o teu amor em todo o tempo tem sido derramado em nossos corações. Ó Senhor, não nos permita viver preocupados em todo o tempo com coisas que nos façam afastar ou que nos afaste do teu amor, ou que leve os nossos pensamentos para longe de ti. Mas nos ajude, Senhor, nos ajude a vivermos como filhos teus, confiando naquilo que o Senhor já tem nos dado e nos alegrando na salvação em Cristo Jesus em todo o tempo. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Nós te louvamos e te agradecemos e te pedimos por tudo isto em nome de Jesus. Amém, Senhor.